Vale a pena usar pino cursado? Vale a pena usar pino cursado? Sim ou não? Para a gente falar se vale a pena usar pino cursado ou não vale a pena usar pino cursado, a gente precisa entender como que ele funciona dentro do motor e o que ele vai influenciar dentro do motor, e entendendo como que ele funciona e o que ele influencia, aí sim eu defino se vale a pena eu usar um pino cursado no meu projeto. Beleza? O que é o pino cursado? O pino cursado nada mais é do que um pino excêntrico, onde o centro dele é deslocado alguns milímetros, ó. Certo? Eu tenho um pino, aqui eu tenho um pino normal, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui é o pino normal, certo? É diferente, é de outra moto, mas só para vocês entenderem, um pino normal, e aqui eu tenho um pino excêntrico, ou seja, um pino cursado. O centro dele é com eleva, ou seja, é deslocado alguns milímetros. Se eu colocar aqui para medir o paquímetro, ó, medir bem no centro aqui, só para ter uma ideia, ó, 2 milímetros, ou seja, esse pino cursado aqui, ele é de 2 milímetros, certo? Ele vai aumentar, quando eu tenho um pino cursado de 2 milímetros, ele aumenta 4 milímetros no curso do virabrequim, certo? Por quê? Aqui, ó, eu tenho o virabrequim. Então, o curso no virabrequim é esse movimento aqui, ó, certo? Esse movimento aqui, ó, deixa eu posicionar aqui, ó, esse movimento que a biela faz aqui, ó, de ir aqui e voltar, ir e voltar. O centro aqui, ó, de onde está posicionado aqui a biela, esse centro que está posicionado a biela, determina o curso. Ou seja, o curso, ele está nesse centro aqui, ó. Ele não está aqui do lado de fora, ele está aqui, ó. Então, o curso aqui, um exemplo original, 57,84 desse virabrequim. Então, esse é o curso original. Quando eu coloco esse pino cursado aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou deslocar, tá vendo aqui no pino original? A biela fica original. Se você colocar um pino cursado, a biela, ela vai ficar deslocada aqui, ó. Ou seja, ela vai ficar um pouquinho mais alta aqui em cima aqui, ó, certo? Quando ela fica um pouquinho mais alta aqui, você deslocou o centro do posicionamento da biela. Ou seja, o centro não é aqui. Quando você coloca um pino cursado, o centro da biela vai ficar deslocado alguns milímetros para cima. Quando você desloca 2 milímetros, a biela ela desce 2 a mais e sobe 2 a mais. Assim, eu aumento o curso total do meu virabrequim, beleza? Se eu trocar só a biela, tá? Não vou aumentar o curso do virabrequim, não. Só a biela, eu vou influenciar em RL do motor, certo? Na inclinação da biela, tá? Questão de pino cursado aqui, altera o curso do virabrequim. O que vai alterar quando eu mexo no curso do virabrequim do meu motor? Eu altero a capacidade cúbica do meu motor, certo? Por quê? Porque a cilindrada ela é determinada pelo pistão, diâmetro de pistão e cilindro, certo? E curso do virabrequim. Assim eu defino a cilindrada do meu motor, certo? Então quando eu coloco um pino cursado, onde eu desloco o centro aqui da biela, igual nesse caso eu desloquei, ela vai ficar para o alto, certo? Quando eu desloco ela fica para o alto, eu aumento o curso do virabrequim em 4, porque a biela desce 2, sobe 2. Então se eu tenho um virabrequim com 57,84, vai ficar com 61,84, porque eu aumentei o curso. Quando eu aumento o curso do virabrequim, eu aumento a cilindrada. Ou seja, a cilindrada ela é alterada pelo diâmetro do pistão e curso do motor. Se você coloca um pino cursado, você altera o curso do motor. Assim você está alterando a cilindrada do motor. Quando eu coloco um pino cursado, eu vou alterar diretamente a cilindrada do meu motor. Então, e exemplo, tá? O pino cursado ele é excêntrico, certo? Aqui ele está deslocado para cima. Se eu montar ele no meu virabrequim nessa posição, eu vou ter um motor que aumenta o custo do virabrequim. Agora, se eu montar ele para baixo, nessa posição, eu reduzo o curso do meu virabrequim. Ou seja, eu vou ter um pino cursado invertido. Tem muitas pessoas que me perguntam, Otávio, já saiu vídeo nosso aqui, né? A gente teve um aluno, o Alex, um aluno do nosso curso completo, que fez um projetinho onde ele montou um pino cursado invertido. O pino cursado invertido, ele serviu para reduzir o custo do virabrequim. Reduzindo o custo do virabrequim,
e colocando um pistão maior, eu vou ter um motor mais super quadrado. Quando eu tenho um motor que ele é melhor em altas RPMs, é um motor que vai girar mais, certo? Então, ele montou um pino cursado invertido. Então, o pino cursado invertido é você montar ele, ao invés de montar ele para cima, você vai montar ele para baixo. Só que aí, esse furo que você tem aqui, ó, tá vendo? Ele não é nessa posição, você vai ter que fazer ele na parte inferior aqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó, tem um canal aqui no virabrequim, certo? Que entra o óleo, tem um canalzinho que vai entrar e vai sair aqui. Aqui, ó, ele é feito para ser montado dessa forma, ó. Eu vou posicionar furo com furo, então ele vai ficar para cima, retinho, na posição aqui. Então ele vai ficar com a biela para cima e eu vou aumentar o custo do virabrequim. Para mim montar ele para baixo, eu teria que fazer um furo aqui, mandar no torno fazer um furo, para montar ele nessa posição. Aí ele ficaria para baixo, eu reduziria o custo do meu virabrequim. Se eu tiver um pistão maior, eu vou alterar o quesito de ter um motor mais para alta, certo? Como assim um motor mais para alta? Quando a gente fala de diâmetro de pistão e custo no virabrequim, a gente tem que entender sobre os motores, tá? Como assim motores? Motores quadrados, motores subquadrados e motores superquadrados. O motor quadrado, diâmetro e custo do virabrequim são iguais. A diferença pode variar em até 10 milímetros, certo? Ou seja, eu tenho um pistão com 80 e um curso de 70, então ele ainda é um motor quadrado. Um motor subquadrado, que é um motor de torque, tá? Ele é um motor onde o custo do virabrequim é maior. Eu tenho um curso de 70 e tenho um pistão de 57, então eu tenho um motor subquadrado. É um motor que vai ser melhor em baixa RPM, só que ele vai ter muita baixa mesmo. Um motor subquadrado é um motor geralmente de trator, de caminhão, certo? É um motor para trazer muito torque, beleza? Um motor quadrado é um motor que tem um equilíbrio, um pouco de baixa, certo? Tem uma baixa considerada e tem uma alta considerada, certo? E um motor super quadrado é um motor com custo virabrequim menor e diâmetro de pistão maior. Então eu vou ter um motor mais para alta, é um motor mais girador, é um motor que fica melhor em alta RPM, beleza? Ele gira melhor, ele tem uma facilidade, beleza? Então, montando o pino cursado, só que é o seguinte, eu falei que a diferença aqui é 10 milímetros. Só que toda vez que eu aumento o custo do virabrequim por um determinado pistão, eu trago mais torque para o meu motor. Da mesma forma, se eu coloco um pistão muito grande, esse motor, ele traz torque? Traz, mas ele vai girar mais. Isso relacionado ao curso que eu tenho. Mesmo que a diferença esteja entre 10 milímetros, se você tem um motor mais próximo da casa dos 10, tanto no curso, ele vai ser um motor mais para baixo, ou seja, um motor mais de torque. Se é um motor onde o diâmetro está próximo do 10, de diferença do curso, vai ser um motor mais girador, certo? Então, quando eu entendo isso, eu sei que quando eu coloco um pino cursado, o que eu vou trazer? Mais torque para o meu motor, certo? Então, por que eu coloco um pino cursado na posição assim, ó, na posição onde ele desloca a biela para cima, ou seja, aumentando o curso. Então, quando eu faço isso, aumentando o curso, eu vou trazer mais torque para a minha motocicleta. Quando eu monto ele para baixo, certo? Para ser um pino cursado invertido, eu reduzo o curso. Então, eu tenho um motor mais de alto, um motor mais elástico, beleza? Claro, fazendo um pino cursado invertido, a dica que eu te dou é que você tenha um pistão maior. Você está usando pistão 70, 74, quiçá 80, porque o Alex montou com 80, beleza? Ficou muito top o motor dele com 80, pino cursado invertido, certo? O motor ficou girador, o motor mais bonito de se ver, perde em baixa, mas ganha em alta, beleza? Agora, se você quer um motor com mais torque, uma pegada de torque, aí você vai montar para aumentar o custo do virabrequim. Por quê? Porque assim você vai trazer mais torque para o seu motor, beleza? Então você precisa analisar. Pino cursado, ele influencia nesses fatores de motores quadrados, subquadrados e motores superquadrados, certo? Então vai influenciar diretamente no torque do meu motor. Vai ter um motor mais com uma pegada melhor em baixa RPM, porque ele vai trazer mais torque para o meu motor. Então, como que eu sei se vale a pena ou não usar pino cursado? Quando eu defino que eu quero mais torque ou não para o meu projeto. Se eu quero um projeto onde eu quero torque mas eu quero optar para velocidade final. Tem como? Tem. Eu posso ter um custo do virabrequim alto e ainda ter uma velocidade final alta. Como assim que eu faço isso? É simples. Montei um pino cursado, vai trazer mais torque.
Só que a velocidade final ela não está relacionada com o diâmetro do pistão e o curso do virabrequim. A velocidade final da sua moto ela está relacionada com a sua caixa de câmbio, com as engrenagens do seu motor. As engrenagens, peão e coroa, até chegar na roda, isso vai determinar a relação de transmissão, vai determinar a velocidade que uma determinada cilindrada, certo? Aí a cilindrada total influencia, que uma determinada cilindrada a determinado RPM vai atingir. Então o que influencia? Vamos lá, o que influencia na velocidade final? A cilindrada total do seu motor, não é o curso, não é só o diâmetro do pistão, não. O que vai influenciar na velocidade final vai ser a cilindrada total, a RPM com que esse motor vai girar, certo? E a relação, ou seja, o sistema de relação total que você usa, desde o câmbio, as engrenagens que saem aqui do virabrequim, então a engrenagem aqui, a engrenagem da embreagem, a engrenagem do câmbio da sua moto, o peão e a coroa. Isso vai determinar a velocidade final com que a sua moto atinge, beleza? Então, eu posso montar o pino cursado, que a gente precisa entender que ele vai trazer mais torque. Só que, quando eu coloco muito curso no meu motor, esse motor ele não fica bom em alta RPM. Então, a gente está falando sobre alta RPM, que é as rotações por minuto do motor, certo? Não estou dizendo que não vai ser bom para alta velocidade. Tá vendo a diferença? Alta velocidade, alta RPM. O que acontece? Eu posso atingir uma alta velocidade com uma baixa RPM. Como que eu posso atingir isso? Eu tenho que ter uma determinada relação para me atingir uma determinada velocidade. Mas eu preciso de uma determinada potência, um determinado torque para com que eu atinja essa velocidade uma RPM mais baixa. Então, relativamente, eu preciso de potência no motor. Eu posso ter um motor com uma pegada, um motor muito forte de baixa RPM, mas para mim atingir uma velocidade final maior, eu preciso de uma relação. Então eu preciso trabalhar a relação do meu motor. Só que esse motor, um exemplo, enquanto eu teria um motor com muito torque, um motor cursado, com muito torque em baixa, com uma relação para ele atingir 180 km por hora, esse motor ele teria que atingir 180 numa rotação baixa, ou seja, a 8.000 RPMs ele teria que atingir 180 km por hora. Isso é um exemplo hipotético. Um motor mais de alto, ele tem um curso menor, ele vai atingir 180, mas talvez a 10.000, 10.500 RPMs, certo? Então, quando a gente fala de velocidade final, depende muito da rotação com que essa velocidade vai ser atingida. A rotação por minuto, a RPM do motor. Um motor ele pode ser cursado, ter muito torque, atingir 180 km por hora, certo? Mais uma rotação baixa, ou seja, a 8.000, 9.000 RPMs. Agora, o motor para atingir 180, que gira em torno aí de 10.000, 10.500, 11.000 RPMs, já é um motor mais de alta, beleza? Assim, eu tenho que entender o que é um motor melhor para uma coisa e o que é um motor melhor para outra coisa, para depois eu definir a RPM, beleza? Por quê? Coloquei pino cursado, tem mais torque, eu trago esse motor mais para baixo. O pino cursado, eu estou dando exemplo de um motor cursado, onde eu tenho mais curso no virabrequim, certo? Então, quando eu tenho mais curso no virabrequim, esse motor fica melhor para baixa RPM. Então, ele não vai atingir uma alta RPM, ele não vai ser bom para alta RPM. Eu posso colocar girar a 10.000 RPM, posso colocar, só que a chance de quebrar é muito grande, porque eu tenho um motor mais de baixa. Então, eu teria que atingir essa velocidade que eu quero com uma relação em uma RPM mais baixa, beleza? Ou seja, para um motor cursado atingir 180 km por hora, ele teria que ter uma relação mais longa do que um motor que atinge 10.000 RPMs a 180 km por hora. Ele teria que ter uma relação mais curta, certo? Esses são os exemplos que você tem para acertar a velocidade final do motor, beleza? Depois, se você quer que eu traga um vídeo sobre velocidade final, clica aqui como escolher, como definir, o que entender sobre velocidade final. Comenta aqui embaixo para mim que eu gravo esse vídeo aí para vocês e trago aqui na página. Beleza? Então vamos lá. Definimos então que o pino cursado ele é mais para torque. Então o que define? Define se eu quero um motor com a pegada boa embaixo. Se eu quero um motor com a pegada boa embaixo, sim, eu curso o virabrequim. Quando eu curso o virabrequim, eu tenho que ficar atento a alguns pontos para evitar quebras. Porque tem muitos, um exemplo, eu já antes, hoje eu até acho bacana usar um pino cursado. Mas antes eu tinha uma ideia que não era legal usar um pino cursado,
certo? Até porque isso é pessoal, tá? Isso é o meu ponto de vista. Qual que é o meu ponto de vista? Eu gosto do motor que gira mais. Eu acho mais legal o som. Então, isso é pessoal. Talvez você goste do motor com pegada embaixo. É diferente. Então, cada um tem seu cada um. Eu gosto do motor que gira mais. Um motor que ele tem uma pegada melhor em alta RPM, certo? Agora, se você tem um motor mais de baixa, cursar o virabrequim vai ser melhor, você vai ter um torque muito bom em baixa RPM. O que você tem que ficar atento é o seguinte: colocou o pino cursado, alterou o curso do virabrequim, aumentando o curso do virabrequim, você vai alterar a questão do RL do motor, certo? O que é o RL? É a inclinação da biela, tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando você tem um curso muito grande, a biela, para ela descer, ela vai ter que se inclinar muito. Quando a biela se inclina muito, quando eu tenho um RL muito alto, a biela pode vir a se quebrar, certo? Então eu tenho alguns riscos quando eu coloco o pino cursado. Não que ele seja ruim. Ah, colocar pino cursado, o motor fica ruim. Não, não é que ele fica ruim. É necessário, quando você coloca o pino cursado, fazer acertos. Tudo depende de acerto. Não é que seja ruim, depende do acerto que você vai fazer. Você precisa manter um RL baixo, se você quer ter um motor mais durável. Então, colocou o pino cursado, na maioria das vezes você vai ter que alterar tamanho da biela de centro a centro. Colocar uma biela maior para que você tenha um RL mais baixo. Mas nem sempre é necessário fazer isso. Às vezes você consegue colocar a biela do motor, ela tem um determinado tamanho, onde eu consigo colocar um pino cursado e manter um RL baixo ainda, um RL de segurança ali para me girar no meu motor. Então, o que você tem que ficar atento? Colocou o pino cursado, fica atento no RL do motor, certo? E não só isso, é o que eu passo para os alunos. Para você ter um bom resultado usando o pino cursado, você precisa ter um conjunto equalizado. Não só em diâmetro de biela, ou seja, tamanho de biela ali para acertar RL, mas também do balanceamento estático do conjunto, certo? Se você tem um conjunto que vibra menos, você tem mais durabilidade nesse conjunto e consegue extrair ainda mais resultado do seu motor. Então você tem que pensar no conjunto quando você coloca um pino cursado. Por isso que é uma adaptação um pouco mais complicada de se fazer, que dá um trabalho a mais se fazer para fazer um acerto e ter durabilidade. Quando você monta, um exemplo, montei e o RL ficou muito alto, a chance de quebra, o desgaste é muito grande da saia do pistão, dos anéis, do cilindro. Eu tenho a chance de quebra da biela, de entortar a biela. Então a chance de quebra é muito grande. Então eu tenho que pensar nesses detalhes quando eu monto um pino cursado no motor. Se você vai montar com um RL muito alto, o que você faz? Usa uma biela forjada, certo? Usando uma biela forjada, você consegue usar um RL mais alto, mas lembra, em cima você vai ter desgaste, a biela vai resistir, ela não vai quebrar, mas você vai ter um desgaste na saia do pistão, você vai ter um desgaste nos anéis, no cilindro. Então, lembra, ganhou num ponto, você perde em outro. Mesmo tendo um RL alto, você tem o risco de quebrar a biela. E se você usa forjado, você vai ter um desgaste na parte de cima maior, beleza? Então você tem que pensar nesses pontos. O que você vai fazer no seu motor que realmente vale a pena ou não. Vale a pena usar pino cursado? Se você fizer todos os acertos que eu mencionei para vocês aqui, sim, vale a pena. Você vai ter um motor com torque, vai ser um motor bom para rua. Eu estou fazendo uma moto de rua. Pino cursado é muito legal colocar. Por quê? Montei com um pistãozinho maior e um pino cursado, a moto vai ficar muito boa de baixo, a moto vai ter um torque muito bom. Na rua, o cara para no sinal, quer arrancar. Então, esse torque que a moto tem é muito bom. A moto vai ficar até mais econômica, porque ela tem muito torque para saída, certo? Para tirar a moto da inércia. Quando eu tenho um motor que é mais girador, bom de alta, na saída esse motor fica frouxo, ele não fica tão legal. Então quando eu tenho mais torque, essa moto fica boa, de baixo ali, tem uma saída boa, tem uma pegada muito boa embaixo. Então vale a pena sim usar pino cursado, desde que você faça os acertos corretos para você ter um bom resultado no seu motor preparado. Beleza? Comenta para mim o que você achou desse vídeo. Comenta, eu quero saber também a sua opinião. O que você acha? Vale a pena usar pino cursado? Para você, isso é a sua opinião, no seu modo de ver. Vale a pena usar pino cursado? Comenta aqui embaixo para mim. E
inscreve no canal aí se você não é inscrito, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal e compartilha com os amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, divulgando o nosso canal aqui, para que eu traga mais vídeos como esse aqui para vocês. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.